Bom dia a todos. Bom dia. Quarta-feira, dia 5 de agosto de 2020, retornando com o julgamento dos processos pautados para esta reunião. Aqui na segunda turma, segunda Câmara, segunda sessão de julgamento, são presentes todos os conselheiros titulares, Mário, Martim, Ricardo, Ludmila, Caio, Leonan, Juliano e ex-presidente Rony. No dia anterior, a gente finalizou o julgamento dos processos até o número 72, que era exatamente o que estava pautado, mas ficaram duas vistas de mesa, digamos, coletiva, eu até diria, né? E a gente vai primeiro para essas vistas, para depois retornar com a programação da pauta. O primeiro processo é um processo da relatoria do Dr. Juliano, é o item número 40, interessado João Batista Júnior. Eu vou passar a palavra, então, para o Juliano fazer um rápido resumo, tá? Só para contextualizar, e aí o Mário, ele já pode passar a palavra nessa sequência para o Mário, tá? E a gente fecha e faz a votação, ok? Então, com a palavra, Juliano, por favor. Olá, bom dia a todos. O item da pauta que a gente está em discussão é o 40, João Batista Júnior, IRPF, glosa de despesas médicas. O conselheiro Mário bem apontou que havia uma incoerência entre os valores do lançamento e o que estava disposto no meu voto, porque extraía as informações da DRJ, e as informações da DRJ estavam incorretas, e bem apontado pelo conselheiro Mário. Mário, se você quiser complementar. Ok, bom dia para todos. Já foi verificado, a DRJ puxou os valores do lançamento anterior, do ano anterior, já foi procedida a alteração, e eu acompanho o relator aí no voto. Você quer reler o voto? O final? Eu acho que já foi proferida a decisão, Mário. Rony, seu microfone, desculpa. Já foi só faz o seguinte, né? Só circunstância, é uma autuação de despesa médica, né? Despesa médica, onde a gente teve três autos, nós tivemos vários exercícios, e esse é o último exercício de 2011. Exato. E ele não apresentou provas suficientes para comprovar, bater os valores que ele disse que pagou com depósito, com valores em cash. Ele tem saques maiores, mas não comprovou... Já foi lido no dia de ontem, né? E só lembrando, o encaminhamento foi para negar provimento ao recurso, correto? Perfeito, negar provimento ao recurso. Então, esclarecida a vista, a gente pode passar a votação, eu creio, né? Já foi lido o relatório, já foi lido o voto, e foi no mesmo sentido, até teve os outros processos também, né? Do 39 também foi o encaminhamento. Eu passo a palavra, então, para o Mário. Como vota, Mário? Acompanhe o voto do relator, senhor presidente. Martim? Acompanhe o voto do relator. Ricardo? Acompanho. Acompanho também. Caio? Acompanho. Leonan? Acompanho também, presidente. Eu também acompanho, então ficou negar provimento do recurso. Lembrando que o voto, mais uma vez, para quem estiver acompanhando a gravação, o voto do relator já consta da gravação do dia anterior, correto? Então já foi tudo analisado, só uma vista pontual em relação a esse processo. Eu agradeço ao Juliano e ao Mário e passo a palavra para a doutora Ludmila, que é o item, a outra vista que ficou para hoje, o item 54, correto? Engarra Empreendimentos. Aí é um processo um pouquinho mais complexo, mas de qualquer maneira eu acho que há condições da relatora fazer um resumo, né? Para a gente se circunstanciar sem ter necessidade de ler, talvez, tudo, mas fazer um resumo. Era uma questão de decadência e havia uma dúvida em relação à questão dos pagamentos terem ocorrido ou não. Então, foi em função disso que eu já... Por favor. Bom dia a todos. Esse processo ele foi tirado por um levantamento feito pelo conselheiro Caio, com relação à análise do RADA. Eu estava fazendo a análise da decadência a partir do descritivo analítico,
e nós constatamos que tinha uma apropriação no RADA que parecia que eu não tinha considerado, que eu tinha utilizado a regra do artigo 173 para fazer a contagem e que estava decaído. Só que relendo meu voto e analisando os autos novamente, eu vi que mesmo não tendo analisado o RADA, como o conselheiro Caio bem colocou, o discriminativo analítico já constava o valor que tinha sido apropriado de R$10,90. E essa é, inclusive, a razão pela qual, quando eu trato da competência 13 de 2000, eu falo que houve recolhimento a menor, porque no discriminativo analítico está lá, assim, diversos, R$10,90, que foi o valor que consta no RADA como apropriado. Então, recontando, né, a decadência, eu mantenho o meu voto para conhecer somente, de ter decaído somente o valor, a competência 13 do ano de 2000. E eu acho que esse era o único ponto. E com relação a 13 de 2001, não havia recolhimento, não houve recolhimento mesmo. Então, meu voto eu mantenho nos termos que está aí. Vou abrir aqui o processo. Bom, a doutora reitera seu voto, que foi reconhecimento parcial de decadência, né? Eu só ver como é que ela colocou exatamente os termos aqui. Poderia ler o dispositivo, como é que tinha ficado, doutora? Dou parcial provimento ao recurso para reconhecer a decadência tão somente da parcela lançada sob levantamento DGF em relação à competência 13 de 2000. Ok, lembrando que o processo já foi, né, lido em sua integralidade, tanto o relato quanto o voto no dia de ontem. Passo a palavra para os debates, senão a gente passa para a votação, tá? Se ninguém tem nenhuma colocação, eu vou passar a palavra para o doutor Mário. Como vota, doutor Mário? Acompanha a relatora, senhor presidente. Martim? Também acompanho. Ricardo? Acompanho. Caio? Acompanha a relatora. Leonan? Acompanha a relatora, presidente. Juliano? Acompanha a ilustre relatora, presidente. Eu também acompanho, então ficou dado parcial provimento para reconhecer a decadência da parcela lançada sobre a rúbrica DGF em relação à competência 13 de 2000. Vai ficar assinalado que o julgamento foi concluído hoje. E agradeço a Ludmila e passo a palavra de imediato para o doutor Ricardo, para adentrarmos agora na pauta já prevista para amanhã de hoje, dia 5 de agosto. Com a palavra, doutor Ricardo. Muito obrigado, senhor presidente. Então, trabalhamos agora sobre o processo do senhor José Antônio Andreola Mônaco. Trata-se de recurso voluntário contra auto de infração, imposto de renda pessoa física, variação patrimonial descoberta. Do relatório da decisão, eu destaco a impugnação. A fiscalização apurou uma suposta variação patrimonial sem base legal, desconsiderando os empréstimos obtidos pelo contribuinte junto a outras pessoas físicas, as quais declararam tais operações e comprovaram tais empréstimos, inclusive dias antes do dinheiro em espécie ser apreendido pela Polícia Federal na residência do impugnante. Continua a DRJ esclarecendo o que foi colocado na impugnação. A maior prova dos empréstimos obtidos foi a apreensão de importância em moeda nacional no montante de 197 mil em sua residência, ocorrida em 18 de fevereiro de 2004 pela Polícia Federal. A presente atuação seria uma arbitrariedade. E o contribuinte alega que sempre atendeu às solicitações da fiscalização. Registra suas operações via caixa pessoal, evidenciando que não houve intenção de sonegar. Nunca se afastou do sistema financeiro, mas por força da legislação de regência do jogo de bingo permanente, optou, na forma da lei, operar basicamente com dinheiro tudo devidamente comprovado, escriturado, documentado. Desconhece o dispositivo legal que obriga a comprovação de empréstimos efetuados em dinheiro. Todos os registros das operações efetuadas, objetos dos contratos de empréstimo de multa em dinheiro, foram devidamente registrados na declaração. E diante desses argumentos, a DRJ proferiu um acordo que manteve todo o lançamento. Mas eu acho interessante trazer aqui alguns trechos relevantes de tal voto. O lançamento teve origem em cumprimento de mandado de busca e apreensão em 18 de fevereiro de 2004,
na residência e domicílio tributário do contribuinte, no montante de R$ 197.900. O direito de titularidade foi confirmado pelo próprio impugnante. Por ocasião da intimação, o interessado informou: os valores em reais eram provenientes de contrato de mútuo e do saldo em caixa da empresa Montiex. E os valores em moeda estrangeira seriam oriundos de saldo de moeda adquirida no exterior. Verifica-se que o interessado não logrou comprovar, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos, conclui a DRJ. E ela continua. No que diz respeito aos alegados empréstimos, ainda que entre pessoas físicas... Ricardo, desculpa, você está em qual item? Eu estou no item 4, lendo o que está em amarelo, que estou... Não, item 4, não, é o item da pauta, desculpa. 74. A 74, é correto. Não, porque só lembrando aqui, fazendo só uma questão de ordem rápida, desculpa a interrupção, é que o 73, que era o primeiro item programado para a pauta da manhã de hoje, ele foi retirado de pauta a pedido do contribuinte, tá? É só para não haver uma confusão na gravação, então a gente está no item 74. Obrigado, desculpa, Ricardo. Pois não. Eu continuo destacando trechos relevantes do voto do acordo. No que diz respeito aos alegados empréstimos, ainda que entre pessoas físicas, cabe esclarecer que o contribuinte não comprovou, mediante documentação hábil e idônea, o recebimento de tais valores quando intimado. Tampouco os valores informados na declaração de imposto de renda dos mutuários foram confirmados. Importante observar que a declaração de imposto de renda dos exercícios 4 e 5 do interessado foram apresentadas após a data da apreensão dos recursos. Ou seja, todas as informações relativas ao alegado empréstimo para justificar os valores apreendidos foram prestadas posteriormente à apreensão dos valores no domicílio. Saliente-se que as relações comerciais, bancárias, fiscais apresentam características formais para gerarem efeitos, obrigações que eles são próprias. O registro das operações, a documentação é a condição necessária, legal, para preservar o direito das partes envolvidas, ainda que possa existir, como alega o contribuinte, controle pessoal paralelo. Vai concluindo a DRJ em seu voto. Importante salientar que o montante apreendido não faz prova do uso dos recursos, como entende o litigante. Portanto, a acréscimo patrimônio descoberto apurado pela fiscalização permanece sem justificativa. Quanto ao argumento de que não teve a intenção de sonegação, esclarece que a responsabilidade por fação de gestão tributária independe da intenção, conforme lei. No recurso voluntário, o que ele alega? Reforça seu entendimento de que o acréscimo patrimonial descoberto não ocorreu, envolvendo empréstimos na forma em dinheiro, em espécie e justificativo sustentado durante toda a sua defesa, e repisa todos os argumentos impugnatórios de mérito. Passando ao voto. Ante as propostas de admissibilidade, eu conheço do recurso. Clama pela nulidade, mas eu combato dizendo que os requisitos previstos no artigo 10 do decreto de 1070-235 para a lavratura de autoinfração foram atendidos, e o que é exposto no artigo 59 em relação à nulidade estão ausentes em cada passo de decorrer do processo. E o princípio da legalidade impera nos autos administrativos envolvidos, portanto, a decorrência plenamente rejeitados todos os demais princípios, plenamente respeitados todos os demais princípios de garantia constitucionais, principalmente contraditório para a defesa, como ressaltado pelo recorrente. Iniciando a apreciação do mérito. Eu cito aqui a autoria do ilustre conselheiro Martim, um acórdão que esclarece fundamentos legais que ocorrem em lançamentos em que envolvem variação patrimonial. Eu citarei aqui, sem necessidade de esclarecer os pontos específicos, e isto envolve a legislação, não será repetido durante esta reunião. A autoridade fiscal colaçadora constatou a variação patrimonial descoberta, caracterizada pelo excesso de aplicações sobre origens. Conforme a demonstração na nota de infração, tendo por fundamento legal básico, Lei 7.713 de 88. Esta lei institui uma presunção legal, define que as variações patrimoniais não correspondem aos rendimentos declarados e constituem rendimentos omitidos e, portanto, sujeitos à tributação. Está regulamentado também nos artigos 827 do RIR, que é regulamento, aprovado pelo decreto 3.000, vigente à época, onde resta assegurado o direito do contribuinte provar que o acréscimo teve origem em rendimentos não tributáveis, de tributação definitiva já tributados. Dessa forma, quando se envolve a variação patrimonial descoberta, não é a autoridade lançadora quem presume a omissão de rendimentos, mas a lei, impondo-se ao auditor fiscal da Receita o lançamento de ofício do imposto correspondente sempre que o contribuinte não justificar, por meio de documentação idônea, o acréscimo patrimonial descoberto. Cabe ao contribuinte a prova de origem dos recursos utilizados, ou seja, ocorre a inversão do ônus da prova, presunção relativa. Prossigo. Isto esclarecido, quanto à variação patrimonial descoberta relativa ao ano calendário de 2004, o recorrente retoma as alegações já apresentadas na sua impugnação, que são plenamente cabidas, uma vez que não restou devidamente comprovado a origem dos valores em espécie com os quais, única e exaustivamente,
pretende o interessado comprovar a variação patrimonial descoberta e constatada pela fiscalização. Como já elucidado, verifique-se na espécie a repetição de todos os argumentos impugnatórios em mérito do contribuinte. Dessa forma, totalmente cabível a adoção do acórdão de piso e colocação no seguinte excerto da referida decisão, conforme artigo 7º, artigo 57, parágrafo 3º do Ricardo. Na impugnação, o autuado limita-se a retificar todas as alegações apresentadas durante a fiscalização, afirmando que não existe variação patrimonial descoberta, pois teria apresentado as provas necessárias de comprovação do origem dos recursos. No que diz respeito aos alegados empréstimos, ainda que pessoas físicas, cabe esclarecer que o contribuinte não comprovou, mediante documentação hábil e idônea, o recebimento de tais valores. Importante observar que a declaração 2004-2005 foram apresentadas após a data da apreensão dos recursos, como já destacado no voto acima. E se tratando de resto patrimonial descoberto, vamos da prova do contribuinte, como já destaquei em legislação. E, simplesmente, o montante apreendido, ele não faz prova da origem dos recursos, como entende o litigante, ou seja, por causa da apreensão dos recursos, é que não houve a justificativa de tais recursos e houve o lançamento do débito. Quando o argumento não teve intenção, o 136 de setembro já esclarece, a responsabilidade independe da sua intenção. Portanto, apreciado todas as alegações recursais do contribuinte, conclui-se que a DRJ tem plena razão em sua decisão. Isso posto, volta a negar provimento ao recurso. Ok. Dúvidas? Debates? Já passa a votação. Mário, como voto? Acompanho o voto do relator, senhor presidente. Também acompanho, presidente. Também. Ludmila, Caio. Acompanho. Juliano. Acompanho o voto do relator, presidente. Leonan. Eu acompanho, presidente. Ok, eu também acompanho, então ficou... Eu acompanho. O item 74, então ficou, como eu acompanho também, negar provimento ao recurso. Vamos passar a palavra para o Ricardo, item 75 da pauta. Obrigado, senhor presidente. Item 75 envolve a autor de infração para a recorrente Kathleen Riz Brioski. Novamente, a auto de infração. E o recurso voluntário envolvendo a auto de infração que levantou omissão de rendimentos, tendo em vista a variação patrimonial descoberta, e omissão de ganhos de capital na alienação de bens e direitos adquiridos em reais. Na essência do relatório da decisão, eu destaco a impugnação, já sintetizada. Inexistência de fato gerador de imposto. Como a questão que atribui como sendo a preliminar, a impugnante questiona a existência do fato gerador de imposto, alegando que tal só ocorreria se tivesse oferido rendimentos tributáveis, e caso não houvesse recebido rendimentos isentos oriundos de doação. E continua a então impugnante. Do acréscimo patrimonial descoberto, a impugnante afirma ter informado em sua declaração, como rendimentos isentos e não tributáveis, alguns valores referentes a doações realizadas por seu pai, Sr. Wilson Riz, com contratos de doação firmados em 20 de janeiro de 2002 e 15 de março de 2003. Estamos falando de exercícios 2003 e 2004. Os contratos de doação firmados entre pai e filho, segundo ela, são documentos idôneos e fiscais, e as doações foram informadas nas declarações DA do doador. Em vista disso, a contribuinte entende que está cabalmente comprovado o recebimento numerário, não tributável, decorrente de doações feitas por seu pai. Enquanto ao ganho de capital na alienação de bens, alega a então impugnante, que reconhece ter alienado o imóvel e que ofereceu a tributação apenas parcela do ganho de capital. Dessa forma, entende ainda que o valor da segunda parcela recebida deve ser considerada como recurso no cálculo da variação patrimonial. A DRJ preferiu um acordo que manteve o lançamento integralmente. No recurso da então recorrente, ela repisa integralmente os argumentos apresentados na impugnação, com a apresentação de peça recursal de extrema similitude com a peça impugnatória. Se o pedido final, então, é similar ao impugnatório, efeito suspensivo até a decisão final, acolhimento do recurso, anulação do lançamento e consideração dos rendimentos não tributáveis oriundos de doação em dinheiro. Passando ao voto. Como o recurso atende aos pressupostos dele, conheço. Preliminarmente, como foi alegado novamente pelos contribuintes, nulidade do auto, eu destaco a atividade da autoridade fiscal vinculada pelo artigo 142, destaco que o auto de infração lavrado dentro do previsto do artigo 10 do decreto, e falo que o artigo 59 não foi ofendido.
Lembra, o princípio da legalidade impera e estão respeitados os demais princípios. Parágrafo 17. Verifica-se no recurso, da mesma forma que na impugnação, a ausência de alegações contra o lançamento realizado em relação à omissão de ganhos de capital na alienação de bens e direitos, o que torna tal matéria não impugnada. Portanto, afasta-se sua apreciação. Afasta a apreciação de não existir o ganho de capital. Ela diz que existe. Agora, ela pede que parte daquele ganho seja aplicado na VPD. Então, a parte daquele ganho aplicado na VPD será apreciada a seguir. Embora interessado aponte com matéria preliminar inexistência do fato gerador de imposto, considera-se que sua apreciação deve ser procedida juntamente com a do mérito. Parte-se, então, ao mérito da lide. Essa lide ela foi lavrada conforme a legislação 7.713 de 88, que institui a presunção legal sobre as variações patrimoniais e sobre a prova da origem dos recursos que cabe a contribuinte. Parágrafo 20. Quanto à variação patrimonial, a descoberta apontada pela fiscalização pretende contribuinte justificar o acréscimo constatado pela aquisição de rendimentos isentos advindo de doação recebida do seu genitor. Mas, cabendo-lhe o ônus da prova, pretendeu sustentar a veracidade da tal doação apenas com a declaração da mesma em DAA de ambos, ela e seu pai, em contratos de doação que não possui comprovação pública da data que foram firmados. Assim, sem a devida comprovação da efetiva transferência dos recursos, por exemplo, com comprovantes de movimentações bancárias, ou ainda com devido recolhimento de tributo estadual relativo à doação intervivos, não há prova suficiente da efetiva configuração da doação. E na espécie, a autuada não comprovou, comprovou de maneira satisfatória as doações que ela ter recebido, sendo legalmente cabível a inversão do ônus da prova, não cabendo em busca da verdade material como pretendida. A DRJ tem plena razão em sua decisão. E da decisão da DRJ, eu vou destacar o seguinte, utilizado como razão de decidir. Quando a inexistência do fato gerador de imposto alegado pela hora recorrente. A contribuinte entende que está cabalmente comprovado o recebimento do numerário não tributável decorrente de doações. E requer ainda que seja considerado como recurso a segunda parcela da alienação do apartamento. Mas, sem que se questione a informalidade que, maioria das vezes, ocorre nas doações entre familiares, esclarece que, além dos respectivos registros na declaração de rendimentos e até mesmo na celebração de contratos de doação, do ponto de vista tributário, devido ao vínculo existente entre as partes, para que se admita como verdadeira uma doação, necessário se faz a comprovação da efetiva transferência, do numerário. E nada apresentou para comprovar o efetivo recebimento das quantias, apenas em série de impugnação, a interessada apresenta 2 contratos particulares, conforme folhas. Da mesma forma, o doador, ao ser intimado a comprovar com documentos hábeis e idôneos as doações feitas para sua filha, bem como o empréstimo contraído junto à empresa Reese, é que o valor, a monta era muito grande do empréstimo. Aí, à época da fiscalização, a auditoria achou por bem perguntar-lhe de onde teria vindo esses recursos. Mas ele não está sendo autuado. Foi apenas perguntado por quê, de onde adviria tais recursos para serem transferidos para sua filha, e se essa empresa ela poderia ter transferido diretamente. Mas o senhor Reese não apresentou qualquer documento, nenhum. Outro sim, para que se verificasse a contabilização do empréstimo, consoante informado na DIRPF, apresentado por Wilson Reese, até mesmo a empresa Reese, foi instada a apresentar os livros diários e razão, mas também nada foi apresentado à fiscalização. Como se infere, a contribuinte não logrou comprovar o ingresso do seu patrimônio dos valores de 250.000 correspondente a doações. Do mesmo modo, o pretenso doador nada apresentou para comprovar a entrega dos recursos. O fato das doações estarem consignadas na declaração de rendimentos das partes envolvidas também não se exime de comprovar a efetividade das operações. Normalmente, o donatário pretende, com essas operações, justificar acréscimos patrimoniais. No que se refere ao pleito de que seja considerado como recurso no cômputo da variação patrimonial o valor do parcelo do ganho capital recebido em decorrência da alienação do imóvel, tal valor já foi devidamente considerado pela autoridade lançadora. Portanto, segundo a DRJ, mantém-se integralmente a acréscimo patrimonial apurado, com o que concordo. Não há necessidade da suspensão da exigibilidade do crédito tributário, já previsto no CTN. Sem razão, portanto, a contribuinte, tanto em quesitos preliminares quanto de mérito. Minha conclusão. Isto posto, voto em não conhecer as alegações relativas à omissão de rendimentos de ganhos de capital na alienação de bens, e na parte conhecida, em negar provimento ao recurso. É como voto, senhor presidente. Ok. Abro
O espaço está aberto para dúvidas, questionamentos. Senão, vou passar a votação. Mário, como vota? Acompanho o voto do relator, senhor presidente. Martim? Acompanho o voto. Ludmila? Eu também. Caio? Acompanho. Leonan? Acompanho o voto do relator, presidente. Juliano? Acompanho o voto do relator, presidente. Também acompanho. Então, para esse processo, número 75, ficou conhecido parcialmente recurso, pela parte conhecida foi negar provimento. Vamos passar ao 76, retorno a palavra para o doutor Ricardo, por favor. Pois não. Processo 76, recorrente Roberto Kenite Oyama. Exercícios 2003, 2004 e 2005. Também, recurso voluntário contra a auto-infração e a omissão de rendimentos foram relativos a aluguéis de pessoas físicas e jurídicas, dedução indevida de despesas médicas e depósitos bancários com origem não comprovada e além de carnê-leão. Destaco que esse processo passou por saneamento, porque, então, se os senhores forem consultar as peças, no final da linha temporal, elas estão fora de ordem. E também foi saneado apenas com a parte faltante. Então, nas peças finais juntadas aos autos, pode estar parecendo que falta uma parte, mas na verdade a parte está nas peças originais. Do relatório de decisão de piso, eu destaco apenas a impugnação. Que o auditor, segundo o autuado, deve ser contador habilitado, portanto o lançamento é nulo. Ele alega que respondeu aos numerosos termos com exatidão, observando seu direito constitucional de somente produzir provas na medida da apresentação das imputações de infrações. Ou então houve desrespeito a princípios constitucionais. A fiscalização desconsiderou créditos que decorrem do desbloqueio de salários bloqueados por ordem judicial. E os pagamentos de impostos devem ser recolhidos na fonte daqueles desbloqueios. A presunção do artigo 42 da Lei 9.430 não pode alcançar as pessoas físicas, simplesmente pela não lembrança de fatos ocorridos há mais de 4 anos, e pelo valor acreditado ter origem lícita, não se caracterizando a omissão de receita de rendimentos. O autuado alega que sempre trabalhou e cumpriu suas obrigações fiscais, não podendo prevalecer a presunção. Continua dizendo que não há que falar em falta de origem da transferência por ordem judicial, tratar-se de desbloqueio de salários de agosto a dezembro de 2003, 13º salário de 2003 e salário de 2004. Novamente insiste em não prosperar a mera presunção legal, eis que não provada a utilização dos valores depositados como renda consumida, evidenciando sinais exteriores de riqueza. Outro fato que causa estranheza ao autuado é a fiscalização dos valores da DAA simplificada, aplicando o percentual da tabela progressiva, alega que o cálculo está errado dentro da legislação de regência. Não houve omissão de aluguéis de pessoas jurídicas. Por quê? Ele diz que passou por cessão de direitos a administração de todos os seus bens imóveis para uma empresa, a Life Empreendimentos Limitada. E ela deveria então a fiscalização ter notificado tal empresa. Caso persistisse dúvida, deveria ter notificado a empresa Londricoco para esclarecer a quem pagou os aluguéis. Então, o problema, nesses termos, o problema não pode recair sobre o contribuinte. Que também não houve emissão de aluguéis de pessoas físicas pelo mesmo motivo. O autuado entregou a administração dos seus imóveis à empresa Life. O contribuinte não pode ser prejudicado pela desídia da fiscalização. A autuação é nula por falta de suporte legal. O autuado, segundo ele, apresentou para a fiscalização um documento comprovando pagamentos a título de despesas médicas, houve efetivo pagamento das despesas com plano de saúde. E, por fim, se ele, o contribuinte, inadimpliu a obrigação, entendendo que está exercendo um direito em exercício de lesão patrimonial para a fazenda pública uma fé ou dolo, o percentual excedente desse tipo de multa é confiscatório. O acórdão proferido pela DRJ manteve integralmente o lançamento. Passando ao exposto no recurso, eu destaco que ele repisa totalmente seus argumentos, dizendo que a autuação é imprópria. E faz um comentário sobre o julgamento da DRJ. Ela entende que, no mérito, a DRJ apreciou seus argumentos sem enfrentar diretamente a matéria defendida da impugnação, o que tornaria a decisão nula. Não há mais novidades em relação a seus argumentos. Pedido final.
Apreciação, então, de todos os argumentos, já que ele diz que a DJ não os apreciou, com possibilidade de uso de todas as provas em direito, oitivo de testemunhas, juntada a novos documentos, realização de diligência e, caso necessário, intimação do resultado do contribuinte a seu procurador. Por atender aos pressupostos, conheço do recurso e passo ao voto. Preliminarmente, novamente, a alegação de nulidade ao feito. Atividade vinculada pelo artigo 52 do CTN, a autor da infração atendeu o artigo 10, e o artigo 59 do mesmo PAF não foi infringido. O princípio da legalidade impera, os demais princípios estão atendidos. E, por haver alegação de legalidade inconstitucionalidade, lembro que tais assuntos não são apreciados pelas administrativas, conforme súmula CARF número 2. Agora, sem maiores divulgações, ainda em preliminar, apesar do inconformismo do interessado, o auditor fiscal da Receita Federal do Brasil é sim competente para proceder ao exame contábil dos contribuintes, conforme claramente elucida a súmula CARF número 8. E nesse diapasão, também sem fundamento, além de puramente retórica, a alegação de que as instâncias de piso não teriam procedido a devida apreciação de seus argumentos em pós em sua defesa, basta uma simples análise do acordo combatido, onde se pode verificar que todas as teses levantadas pelo então impugnante foram apreciadas, uma a uma, com rebate fundamentado legalmente e, logicamente, combatido. Não ouvide também interessado que, conforme o artigo 29 do já amplamente citado PAF, dispõe-se que, na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção, e o simples fato da decisão ser desfavorável ao interessado não embasa o fundamento deste para a indicação da apreciação indevida de seus argumentos, afastadas dessa forma todas as arguições preliminares. Quanto ao mérito, existe lançamento em relação ao artigo 42, existe lançamento fundamentado no artigo 42 da Lei 430, que ele alega que seria indevida. E a Lei 430, que envolve os depósitos de original comprovado, ela infere que a comprovação deve inverter o ônus da prova. Evidente, então, está que a lei exige a apresentação pelo contribuinte de documentação conhecida em dados e valores para comprovar a origem dos recursos depositados em sua conta, e se os mesmos já foram ou não oferecidos à tributação. Detalhe crucial na espécie é que, além da tênue indicação da origem dos recursos depositados em sua conta corrente, conforme explanado pela DRJ em excerto ainda a ser destacado, não foi efetivamente comprovado pelo autuado que o valor ingressante na sua conta já teria sido efetivamente tributado, ou que, por alguma razão, seria rendimento isento, não tributável ou ainda sujeito a alguma tributação específica. O mero depósito de conta corrente bancária caracteriza sempre a presunção de obtenção de renda tributável, sendo indiferente a comprovação da utilização de tais valores como renda consumida, a aquisição de sustentabilidade econômica, o jurídico sobre os recursos creditados em sua conta. Indiferentes ainda a comprovação pelo fisco do nexo de causalidade entre o depósito e o fato que representaria a omissão. Pois, conforme exatamente explanado, traz-se aqui a atuação por presunção legal, devidamente pautada no princípio da legalidade. Já foi devidamente referenciado acima que a liquidez do direito há de ser comprovada pela comprovação documental do alegado. No presente caso, o contribuinte não apresentou fundamento probatório suficiente, nem em fase impugnatória, nem em fase recursal para eximir-se da obrigação tributária. Afastados os argumentos relativos à impropriedade de tributação do valor depositado em sua conta corrente. Faço um pequeno comentário. Foi depositado em sua corrente valores que ele alega terem vindo de ação judicial, mas ele não comprova que foram recolhidos os tributos, então ele não comprova que aqueles valores são isentos, não tributáveis ou tributáveis de forma específica. Então, eu afasto os argumentos relativos à impropriedade de tributação de valores em conta corrente. Passando agora aos aluguéis. Eles foram recebidos, ele alega, que os aluguéis foram recebidos e não comportam a base de cálculo do imposto de renda, uma vez que seus argumentos recursais são coincidentes com os impugnatórios, é cabível a adoção do acórdão de piso. Colaciona-se o seguinte excerto, que faz considerações sobre ele ter passado o controle dos imóveis a uma empresa. Palavras da DRJ. Sustentando que a declaração de informações sobre atividades imobiliárias não é suficiente para justificar o lançamento, o autuado alega a impossibilidade de fazer prova negativa. O autuado afirma que se limitou a informar para fiscalizar tanto ter, por cessão de direitos, passado a administrar a administração de todos os seus bens imóveis para a empresa Life Empreendimentos. Caberia, no seu entender, a intimação de tal empresa para prestar esclarecimentos, bem como a intimação dos locadores, tanto as físicas quanto as jurídicas,
E, além disso, no caso de fundos pagadoras pessoas jurídicas, a responsabilidade pelo recolhimento de eventual tributo não seria dele, mas sim do locador. A alegação de que o autuado passou por cessão de direitos à administração de bens imóveis não justifica a omissão dos rendimentos, porque a mera cessão de administração do imóvel para terceiro não transfere a titularidade de rendimentos. Em relação, veja, a cessão não do imóvel, a cessão da administração do imóvel. Em relação à empresa Life, o autuado apresentou apenas cópias não autenticadas de comprovantes de rendimentos emitidos em nome de terceiro. Dona Luísa Giotti Oyama é a esposa dele. Portanto, caberia ao autuado comprovar a celebração de qualquer negócio jurídico capaz de transferir a titularidade dos rendimentos, não tendo a alegada e não comprovada cessão de administração tal condão. Nesse contexto de modo, somado ao fato de não ter o autuado apresentado para a fiscalização prova demonstrando qualquer inconsistência nas informações prestadas por 3 declarantes de imóvel, constitui-se fato suficiente para o lançamento. A circunstância da fiscalização não ter detectado o recolhimento dos valores retidos na fonte não impede o lançamento, sendo obrigação legal do contribuinte considerar todos os seus rendimentos na declaração, com ou sem a retenção. Caso expresse a incompreensão do recorrente da separatividade entre o ajuste do imposto de renda da pessoa física e sua responsabilidade e a retenção do imposto de renda na fonte, responsabilidade dos locadores, pessoas jurídicas ou da empresa cessionária. Portanto, incabível a alegação de que a responsabilidade pelo recolhimento de eventual tributo seja do locador. E a mera cessão da administração do imóvel para terceiro não transfere a titularidade dos rendimentos, a serem oferecidos ao ajuste anual. Onde também deve ser considerada a eventual não retenção do imposto pelo cessionário na hora de cálculo do imposto eventualmente devido. Afastados também argumentos relativos à não tributação dos aluguéis. Já quanto ao orçamento relativo a despesas médicas, mais uma vez, recorre-se a excerto relativo à presente decisão. Por quê? O autuado apresentou o documento com reduzido valor probatório, esse se constituía em cópia não autenticada e parcialmente legível de fax, em que constaria declaração emitida pelo Sindicato de Auditores Fiscais da Receita do Estado do Paraná, tendo a subscritora se identificado com a seguinte qualificação: Sindafep, Saúde, Unimed, Federação. Mas, tal documento não guarda relação de pertinência com o exercício objeto do lançamento, ou seja, com o exercício 2005, ano calendário 4, uma vez que ele faz referência apenas ao exercício 4, ano calendário 3, o proponente não se desincumbiu do ônus legal de comprovar. É de suma relevância a falta de provas nesse quesito, uma vez que, conforme destacado pela EJ, o lançamento refere-se ao ano calendário 2004, e a prova trazida aos autos refere-se ao calendário 2013. Afastados também argumentos relativos à indevida glose das despesas médicas. Quanto ao caráter confiscatório da multa, lembro pela súmula do CARF que não se discute se seria inconstitucional, a legislação pública apenas aplica a penalidade dos modos fixados na legislação de regência. E afastam-se todos os argumentos meritórios. Quanto a pedidos finais de seu recurso, não é possível juntar novas provas aos autos e elas devem ser apresentadas com impugnação. Ele quer apresentar ainda fase superior a esta apreciação recursal. E a realização de perícia deve ser indeferida, por desnecessária, com base no artigo 18 do 70235. Dessa forma, é necessária a perícia, uma vez já revestidos os autos de todos os elementos argumentativos e probatórios necessários, deve ser julgado na forma como se encontra. Não se ignore ainda que essa perícia, ela não foi devidamente requerida. Considerar-se a não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de atender aos requisitos previstos no inciso 4 do artigo 16, já citado. Informações dos contribuintes são realizadas sem endereço tributário, embora ele queira que seu patrono também receba. No final, verificou-se na presente lei de afastamento de todos os preliminares suscitados, afasta-se também todos os argumentos de mérito, descabidos seus pedidos conclusivos. Não merece, portanto, reforma ao acórdão recorrido. Isso posto, voto em negar provimento ao recurso. Este é meu voto, senhor presidente. Ok. Aberto o debate para os colegas se manifestarem. Vou tirarem dúvidas. A votação, doutor Mário. Acompanho o relator, senhor presidente. Martim. Também acompanho o relator. Acompanho também. Caio. Acompanho o relator. Leonan. Acompanho o relator, presidente. O Caio queria falar. Eu vou interromper a votação. Caio? Não estamos vendo.
Não, eu apertei errado aqui, desculpe. Apertou errado? Não, tudo bem. Então, vamos prosseguir. Juliano? Acompanho o ilustre relator, presidente. Eu também acompanho. Então, ficou com unanimidade de votos. Negar provimento ao recurso relativamente ao item 76 da pauta. Vamos passar, então, ao item 77, se não me engano, que é... o 77 foi retirado de pauta. Foi retirado. Foi retirado de pauta, pedido do contribuinte. Então, vamos passar ao 78. Interessado Davi Everson, com a palavra ainda empurrando a pessoa física e relatoria do doutor Ricardo. Por favor, Ricardo. Obrigado, senhor presidente. O auto de infração faço ao senhor Davi Everson Uip. Exercícios 2002-2003. Trata-se de recurso voluntário. Houve procedência em parte da impugnação e é um auto de infração de imposição de pessoa física, o que envolve omissão de rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício recebidos de pessoas jurídicas e de pessoas físicas, e multa a título de carnê-leão. Do relatório, eu me servi da descrição da impugnação feita pela DRJ. Existem algumas questões de fato, mas elas são simples e é necessário a sua descrição, porque, principalmente no voto, vai deixar claro qual é a conclusão. São rendimentos considerados cometidos, segundo o impugnante, rendimentos recebidos por pessoa jurídica de que faz parte, e por equívoco dos beneficiários dos recibos, declararam como recebimentos dele mesmo, e na verdade refere-se a serviços prestados por ele através da sua empresa Sociedade de Consultoria e Assistência Médica Davi Everson Uip, Sociedade Civil Limitada. Os rendimentos de pessoas jurídicas considerados omitidos não foram recebidos por ele, e todos os rendimentos recebidos foram devidamente declarados em suas DIRPFs. Ele faz uma pequena confusão em relação aos termos, mas ele fala assim, os rendimentos de pessoas jurídicas considerados omitidos. Os rendimentos atribuídos a ele, vindos de pessoas jurídicas. E os senhores também veem que ele faz uma pequena confusão, por equívoco, o beneficiário dos recibos declarar como recibos dele, enfim. Ele diz que aqueles que receberam recibos por ele, recibos de serviços médicos, declararam como se ele tivesse emitido, mas ele disse que quem emitiu foi a sociedade. E aqui os casos específicos. No caso, honorários pagos pelos contribuintes Brígida e José Luiz. Para a sociedade que o contribuinte faz parte, tais valores encontram-se lançados em livro. Não procede a alegada omissão de declaração de rendimentos e referências a honorários pagos por José Vieira e Márcia, já que foram pagos à sociedade. E é incabível a cobrança da multa isolada pelo não reconhecimento do carnê-leão e ataca a cobrança da taxa Selic. O acordo combativo manteve em parte o crédito tributário exigido. Isso explico destacando no parágrafo 4 o que foi afastado pelo acórdão da DRJ. Letra G do acórdão da DRJ no parágrafo 4. No entanto, apesar de cabível, consideram ainda cabível a cobrança da multa isolada conforme item acima deste voto, deve ser observada a redução dessa multa em razão da alteração da legislação de forma mais benigna para 50%. Como nós estamos falando de exercícios muito antigos, era 75%. E a DRJ reconheceu que seria 50% e aplicado. Do seu recurso, destaco. Entende que apresentou todos os documentos e esclarecimentos requeridos pela autoridade fiscal em suas intimações e que comprovam que os pagamentos foram recebidos pela pessoa jurídica. Portanto, é inaplicável, incabível a aplicação, embora reduzida pela DRJ, da multa relativa ao carnê-leão. E, sim, dispõe contra juros Selic. Passando ao voto. Uma vez que tal recurso atende os pressupostos, conheço, preliminarmente, é impertinente a pretensão do contribuinte de ainda juntar futuramente novos documentos. Ele pede que depois ainda sejam juntados, depois de entrada do seu recurso, novos documentos. Isso está disposto pelo artigo 70.235, artigo 16, como muito bem conhecido. Quanto às questões de nulidade levantadas, o auto de infração lavrado nos exames legais, conforme o artigo 10 do decreto 70.235. E o artigo 59 do decreto não foi ofendido. Afasta-se qualquer motivo de nulidade do auto. E arguições de ilegalidade e inconstitucionalidade não cabem a ser apreciadas, por causa das, tendo em vista a súmula CARF número 2. Afastados os quesitos preliminares, apreciemos o mérito.
Mas lembremos que os argumentos apresentados pelo interessado são justamente argumentos repisados da impugnação. Utilizo o excerto da DRJ porque são puramente argumentos de fato. Passemos a ler a decisão da DRJ, utilizada como razão de decisão. Apesar do contribuinte informar que os rendimentos recebidos de pessoas físicas e considerados omitidos serem de uma pessoa jurídica de que faz parte, as provas contradizem a assertiva. Em relação à paciente Brígida, que juntou tanto o depósito em nome do próprio impugnante, como cópia de cheque nominal em nome dele e não em nome da empresa, caracteriza-se dessa forma, o impugnante presta serviços não só através da sociedade. Em relação ao paciente Márcia, o impugnante da mesma forma não comprovou o recebimento pela empresa do valor de R$ 690. E o recibo constante do reembolso pela seguradora, a paciente tinha uma seguradora e reembolsava os serviços. Indica o CPF do médico impugnante, no valor parcial. E um outro valor, que seria, constando o CPF da empresa dele, não está na contabilidade. Outro valor, relativo ao paciente José Luiz. A contabilidade da empresa consta como 260, mas o recibo é de 7.260. Portanto, foi caracterizado como omissão de receitas. Outro paciente, relativo ao paciente Wilson, lançado como receita da empresa, o valor de 1.900, enquanto que o recibo é no valor de 3.900, caracterizando, portanto, a omissão da diferença. E, relativo a outro paciente, não foram localizados na contabilidade da empresa, portanto, caracteriza-se como omissão de rendimentos. A afirmação de que os rendimentos recebidos de pessoas jurídicas do governo do Estado de São Paulo não foram recebidos por ele, equivoca-se o contribuinte, considerando que existe uma informação através de DIRF das pessoas jurídicas. Quanto à aplicação da taxa Selic, basta a citação da súmula CARF número 4, portanto, ela é cabível. Devidamente afastados. Todos os argumentos de mérito apontados pelo contribuinte, com exceção da multa do Carnê-Leão, a seguir será abordado, então. O pleito recursal pela indevida aplicação concomitante de multa de ofício e multa isolada, cabe agora destacar a recentíssima súmula CARF no 147. Parágrafo 21. Tendo sido a atuação presente lavrada em 29 de junho de 2006, ciência na figura do procurador, em 30 de junho do mesmo ano, referente aos anos calendário 2001 e 2002, anterior à edição da medida provisória 341 de 2007, convertida na lei, que alterou a redação do artigo 44 da 9.430, não é cabível a cumulatividade das multas aplicadas pela auditoria, devendo ser afastada a aplicação da multa isolada pela falta de recolhimento da RPF devido ao título do Carnê-Leão, com razão, então, recorrente apenas neste quesito. Meu voto, senhor presidente. Voto em dar provimento parcial ao recurso para afastar a aplicação da multa isolada e concomitância com a multa de ofício. Obrigado, Ricardo. Também passo a palavra ao colegiado, se alguém tem alguma dúvida específica. Se não, passemos à votação. Mário? Acompanho o voto do relator, senhor presidente. Martim? Também acompanho. Também acompanho. Caio? Acompanho o relator. Leonan? Acompanho o relator, presidente. E o Juliano? Acompanho o relator, presidente. Eu também acompanho, então ficou dado parcial provimento para afastar a multa isolada lançada concomitantemente com a multa de ofício para o item 78, então, com a palavra novamente o Ricardo para o item 79 da pauta, Ricardo. Pois não, senhor presidente. O item 79, o senhor Izar Marcelo Galbinski. Exercícios 2005 e 2006. Este auto de infração recebeu um recurso voluntário e refere-se a omissão de rendimentos recebidos de fontes no exterior, envolvendo também Carnê-Leão. Do relatório do acórdão, eu vou destacar a impugnação, que foi muito bem sumarizada. Em preliminar, que a imposição da suspensão do julgamento do processo administrativo até o trânsito em julgado da decisão final da ação criminal que tramita na Vara Criminal da Justiça Federal de Porto Alegre, em virtude de que as provas de alegados fatos são comuns a ambos os processos. Alega impugnação a nulidade da prova obtida mediante cooperação judicial internacional. Alega ausência de comprovação da possibilidade de sua utilização no caso concreto.
de tais provas de cooperação internacional e a não envolver membro de organização criminosa acusado de prática de lavagem de dinheiro. Utilização de elementos de prova em relação aos quais inexiste expressa e específica autorização para sua utilização no caso concreto. No mérito, argui o então impugnante. A planilha de recebimentos do exterior utilizada pelo fisco não comprova por si só a ocorrência do fato gerador do imposto de renda. A ausência do fato gerador do imposto de renda. A multa qualificada deve ser reduzida por não ter ocorrido emprego de dolo ou fraude, impossibilitando a acumulação de multa isolada de 50% com a multa de ofício. Agora, é muito esclarecedor que se transcreva excertos do relatório fiscal. Eu trouxe desse relatório fiscal, que está às folhas 6 a 28, os seguintes esclarecimentos. Introdução. A seleção do contribuinte para a fiscalização foi motivada pelo ofício da Primeira Vara Federal Criminal de Porto Alegre, contendo cópia da denúncia proposta pelo Ministério Público Federal em ação penal, e também cópia de laudos periciais, e a respectiva mídia eletrônica de tais provas, em razão de ter sido autorizado o compartilhamento das provas colhidas pela autoridade policial. Também destaca a auditoria. Histórico acerca das investigações realizadas durante a Operação Ouro Verde, ou Cabo Verde. O presente procedimento fiscal é decorrente do trabalho de investigação realizado pela Polícia Federal acerca da movimentação de divisas, promovido por pessoas físicas brasileiras com instituições financeiras no exterior. Foi uma operação denominada Cabo Verde, desarticulou redes de doleiros que atuavam no sul do país. Diversas empresas foram alvo da investigação por delegarem ao esquema de doleiros a administração de seu Caixa 2, como serviço adicional ao esquema alternativo de remessas. No caso em tela, relaciona-se com resultados das investigações dos documentos em sistemas informatizados de controle das transações realizadas em moeda estrangeira e em moeda nacional, apreendidos na empresa Portocred, e essa estrutura financeira clandestina, engendrada pela organização, encontra-se denunciada na ação penal, através da qual restou demonstrado que seus integrantes estabeleceram um sistema bancário paralelo. Cita ainda a autoridade autuante, que laudos periciais elaborados por peritos criminais federais, resultado da apreensão dos computadores da organização criminosa, decorrente da busca judicialmente autorizada, foram elaborados pelos tais peritos. Ressalte-se, por oportuno, que os exames se fundaram somente nos dados registrados no material e os resultados refletem a interpretação dada pela perícia em relação aos registros analisados. Quanto à análise dos fatos em infração apurada, segundo a autoridade autuante, o fiscalizado foi inequivocamente identificado como responsável por operações financeiras efetuadas através da conta corrente, a conta de codinome ISAR, que era administrada pela organização. E houve depoimentos colhidos pela autoridade policial, como da integrante da organização, senhora Adriana, que informou que ISAR é uma conta de Isar Galbinski, que é advogado em Porto Alegre, o contato é com o próprio ISAR, e ultimamente as entregas estavam ocorrendo na Avenida Carlos Gomes, em Porto Alegre, que é o endereço da Galbinski Advogados. Ainda destaco da auditoria. As informações dos documentos repassados a essa Secretaria da Justiça Federal têm origem legal e idônea, conforme as certificações da autoridade policial. A quebra de sigilo da referida conta e o compartilhamento dos documentos com esse órgão encontra-se em decisão judicial, que está anexa à representação. Diante das evidências apontadas, resta claro que o contribuinte realizou as operações financeiras no exterior consistentes em recebimento dos montantes em dólar, nas datas especificadas. Considerando-se que o fiscalizado é contribuinte residente do país, fica caracterizada a omissão de rendimentos recebidos no exterior, nos termos da legislação tributária aplicável. Tais valores, transferidos ou não para o Brasil, estão sujeitos à tributação sob forma de recolhimento mensal obrigatório, carnê-leão, e nas declarações de ajuste anual dos exercícios 5 e 6, relativos aos calendários 4 e 5. Conclusão da auditoria. A multa de ofício foi ainda qualificada, uma vez que houve omissão dolosa e sistemática de rendimentos, conforme artigo 71 e 73. O compartilhamento de provas judiciais autorizado pela Primeira Vara Federal, acima citado, está presente no ofício nos seguintes termos, destaco eu, isso está presente nos autos, que a ação penal foi remetida a Vossa Senhoria, o superintendente da Receita, em razão de haver autorizado o compartilhamento das provas colhidas, cópia da denúncia proposta da ação penal em epígrafe, do laudo pericial, da certidão, do ofício, laudos e respectiva mídia eletrônica. O acordo combatido manteve integralmente o crédito tributário. Veja, na ementa, omissão de rendimentos, movimentação financeira de origem não comprovada, caracteriza-se como omissão de rendimentos, valores creditados em conta de depósito e assim vai.
Multa isolada por falta de recolhimento, aplicável. Concomitância entre multa de ofício e multa isolada. Não há impossibilidade. No voto do acórdão, eu preciso destacar alguns pontos que estão grifados. Questões de mérito. Quanto à inocorrência ou ausência do fato gerador. Alega o autuado que uma certa planilha de recebimento exterior não comprova por si só a ocorrência. Ao contrário do afirmado, diz a DRJ em seu voto, tanto a planilha referida quanto os laudos periciais anexados comprovam a movimentação financeira que serviu de base para o lançamento do crédito. Esse fato é inconteste. O autuado não apresenta nenhuma prova capaz de demonstrar a inocorrência da operação da qual participou. Acerca da omissão dos rendimentos, aplica-se o artigo 42, segundo a DRJ. Em suma, em sua peça impugnatória, continua a DRJ, apesar de toda a legislação retrotranscrita, deve impor o ônus de demonstrar a origem de seus créditos bancários constante no auto de infração, e o opugante não apresenta documentação hábil. Vamos em frente. Quanto à multa qualificada, justifica a DRJ que é cabível. Aplicou multa de ofício na forma qualificada pelo fato de ter ocorrido omissão dolosa sistemática de rendimentos. Quanto à aplicação da multa isolada de 50%, era entendimento da DRJ a continuidade da sua aplicação. Agora vamos ao recurso. Ele apresentou o seu recurso e a ciência, tem duas ciências nos autos. Tem uma ciência pessoal e tem uma ciência por AR. A ciência pessoal e a ciência do AR têm datas similares, mas o protocolo apresentado, ele supre a temporalidade, supre a tempestividade para ambos os casos. Então, não precisa ser questionado em qual das duas seria válida. Ele traz breve histórico da lide. O autuado retoma seus argumentos impugnatórios preliminares relativos à necessidade de suspensão do julgamento do processo administrativo até o trânsito em julgado da decisão final. E sobre nulidade de prova obtida mediante cooperação jurídica internacional. Inova, solicitando desentranhamento de um dos laudos da DPF, que envolve provas gravadas em mídia digital e diversos extratos bancários, além de serem riscadas dos autos, em suas palavras, referências a dados de contas bancárias. Repisa também seus argumentos de mérito relativos à planilha de recebimentos, além de sua pretensão pela redução da multa de ofício de 150% e pelo não cabimento concomitante da multa isolada de 50% da multa de ofício. Importante. Sustenta que a decisão recorrida baseou-se de forma equivocada em depósitos bancários de origem não comprovada, sem prova da existência de conta ou créditos bancários. Ele pede a nulidade. No relatório, passo ao voto. Como? O recurso voluntário atende os pressupostos, conheço. Preliminarmente, clama pela nulidade, mas entendo que houve atendimento aos requisitos do artigo 10 do decreto do PAF, não foi ofendido o artigo 59, o princípio da legalidade impera, todos os princípios constitucionais estão atendidos. O contribuinte alega apenas em fase recursal, desentranhamento de um dos laudos da DPF, desentranhamento de provas gravadas em mídia digital, desentranhamento de diversos dados bancários, além de serem riscadas dos autos referências a dados e contas bancárias. Mas é necessário destacar, entretanto, que argumentos traduzidos tão somente em sede de recurso voluntário não devem ser conhecidos por força do decreto do PAF, artigo 16, inciso 3, parágrafo 4º. E deveria, então, também, compreender ao contribuinte que não há confusão nem conflito entre esferas tributária e penal. Independentemente do caráter lícito ou ilícito, a renda foi oferida, portanto, deve ser toda tributada. Tendo as provas sido devidamente compartilhadas, conforme autorizado pela primeira vara, através do já citado e colacionado ofício, plenamente fundamentada e cabível a utilização das mesmas na condição do crédito tributário. Agora, a eventual disposição do interessado quanto à forma de constituição das provas pela DPF pelo Departamento de Polícia Federal e sobre a validação das mesmas pelo Judiciário deve ser, então, discutida não nesta esfera, mas sim naquela esfera judicial. Como se verifica a repetição dos argumentos impugnatórios preliminares, tirando os afastados, cabível a adoção de uma acordo de piso no sentido de, neste momento, embasar a apreciação em relação aos argumentos repisados de necessidade de substituição de julgamento e necessidade de prova, conforme decisão da DRJ. Questões preliminares da DRJ decididos e agora adotados como razões de decidir. A suspensão do julgamento, até o trânsito julgado da decisão final.
Nada óbvio sobre o julgamento do presente processo. O fato de ainda não ter ocorrido o trânsito julgado da ação criminal não impede o julgamento do processo administrativo. O litígio instaurado a partir da apresentação da impugnação ao lançamento do decreto tributário deve ser analisado à luz dos fatos descritos e das provas apresentadas. Nulidade da prova obtida mediante cooperação jurídica internacional. Pretende o autuado a total desconsideração das provas que serviram de instrumento. Mas não há motivo para a pretendida desconsideração. Houve uma decisão na primeira vara federal criminal de Porto Alegre que autorizou o compartilhamento das informações obtidas na perseguição criminal. E, por oportuno, vale lembrar parte de tal despacho judicial proferido pelo senhor juiz federal substituto nos autos do processo da ação penal. Isto foi destacado pela DRJ e é o despacho da autoridade judicial. Violação do princípio da especialidade. A defesa sustenta impossibilidade de utilização da prova obtida mediante assistência judiciária internacional neste feito, por falta de autorização dos Estados Unidos, país que forneceu a prova. A prova em questão foi obtida com base no acordo de assistência judiciária em matéria penal entre o governo da República Federativa do Brasil e o governo dos Estados Unidos da América, celebrado em Brasília em 14 de outubro de 97, em execução por força do decreto 3.810 de 2001. As restrições ao uso da prova no âmbito desse acordo internacional são tratados no artigo 7º de tal dispositivo. Continua o senhor juiz. Note-se que, ao contrário dos tratados sobre assistência judiciária internacional, esses prevê que as restrições ao uso da prova sejam solicitadas pelo Estado requerido, ou seja, a regra é a ampla autorização para a utilização da prova. As restrições é que devem ser expressamente formuladas, e não o pedido de utilização. Além disso, a obrigação de não utilizar a prova para fins estranhos à solicitação é assumida por um Estado para com o outro, e no mínimo duvidoso que o particular possa invocar esse tipo de cláusula em sua defesa em procedimento judicial interno. Continua a DRJ, concluindo. Ora, se essa alegação não foi acolhida na ação penal, não há motivo para aceitação no processo administrativo. Continua. Apreciados e afastados todos os requisitos preliminares na lide, passa-se então a apreciação do mérito. Atente-se a priori ao argumento de que a decisão recorrida baseou-se de forma equivocada em depósitos bancários de origem não comprovada. Compulsão dos autos. Posse não, pode. Compulsão dos autos pode ser observado pela folha de continuação do auto de infração relativa à descrição dos fatos em enquadramento legal, que a infração lançada foi a respeito de omissão de rendimentos recebidos de fontes no exterior, e folha 27, e que seu fundamento legal foi, entre outros, os artigos 55, inciso 7 e 995 do regulamento do imposto de renda. No relatório fiscal, e folha 6 a 26, podem ser destacados também os seguintes excertos da fiscalização como fundamentos para sua autuação, especificamente extraídos do seu capítulo 5, análise dos fatos de infração apontada, hora grifada. Palavras, então, destacadas que vieram da auditoria. Dessa forma, os elementos probatórios colhidos permitem concluir que o fiscalizado fez uso de serviço bancário para realizar operações de câmbio ilegais e receber no Brasil recursos oriundos. O contribuinte exar como beneficiário final dos montantes recebidos no exterior. Relativamente aos anos calendários, a movimentação de recebimentos no exterior é oriunda da empresa. Diante das evidências apontadas, resta claro que o contribuinte realizou as operações financeiras no exterior, consistentes no recebimento dos montantes. Considerando que o fiscalizado é contribuinte residente no país, fica caracterizada a omissão de rendimentos recebidos no exterior, nos termos da legislação tributária. Transcreve, então, o então vigente artigo 55, certo? Decreto 3.026 de março, né? Que são tributáveis os rendimentos recebidos no exterior, transferidos ou não para o Brasil, decorrendo de atividades desenvolvidas de capital situado no exterior. Mais um destaque que trago da auditoria. Quanto à aplicação da multa isolada, destaque-se que os rendimentos recebidos de fontes situadas no exterior estão sujeitos ao carnê-leão. E eu falo o seguinte: por outro lado, destaque-se também alguns excertos da ementa e do voto proferido para a instância de piso, e folhas 392 e 399. E esses últimos foram extraídos de sua apreciação no mérito da contenda do mérito, e foram à hora grifados por mim. Da ementa: omissão de rendimentos, movimentação financeira, origem não comprovada. Voto: artigo 42 da Lei 9.430. Texto da DRJ. De acordo com o texto legal acima, não logrando o titular comprovar a origem dos créditos efetuados em conta bancária, tem-se autorização para considerar ocorrido o fato gerador, ou seja, presumir que os recursos depositados traduzem rendimentos do contribuinte.
O contribuinte é quem deve demonstrar que o numerário acreditado não é renda tributável. Continua da RJ. Em sua peça impugnatória, apesar de toda a legislação transcrita, ele impor o ônus de demonstrar a origem desses créditos bancários constante na autoinfração, o impugnante não apresenta argumentos hábeis, ou mesmo outros meios de prova que demonstrem de forma inequívoca a origem dos referidos depósitos. Aliás, nem mesmo indício da origem dos recursos depositários do contribuinte apresenta. Não comprovada a origem dos depósitos levantados. E a aplicação da multa de 50% ela mantém. Por omissão de rendimentos oferidos em depósitos bancários sem a definição da origem. Senhores, parágrafo 29. Deve-se, nesse quesito, reconhecer razão ao querelante. Vislumbra-se cabível a anulação parcial da decisão de piso, especificamente quanto ao seu mérito, uma vez que foram apreciados equivocadamente a infração apurada e sua base legal. Sob pena de violação dos princípios da congruência, estabilização da demanda e duplo grau de jurisdição administrativa, uma vez não ter sido pertinente a linha adotada pela primeira instância na apuração meritória de seu voto, entende-se pelo consequente retorno dos autos à primeira instância para apreciação e apelação do novo acordo, voltado à análise dos argumentos impugnatórios de mérito. Descaber, então, diante de tal anulação parcial da decisão ACO, a apreciação das demais contraposições meritórias nessa instância recursal neste momento. Portanto, verifique-se na presente lide que todos os argumentos impugnatórios do contribuinte foram apreciados e rechaçados. Mas resta a razão parcial ao contribuinte em sua apreciação meritória, no fato de que a RDRJ apreciou equivocadamente a querela com base na omissão de renda decorrente de depósitos bancários não comprovados, e não na omissão de rendimentos recebidos no exterior. Meu voto. Isso posto, voto em não conhecer da matéria relativa a desentranhamento e prova dos autos para, da parte conhecida, dar provimento parcial ao recurso, anulando parcialmente a decisão recorrida, o retorno dos autos de primeira instância para apreciação dos argumentos de mérito apresentados pela contribuinte em sua impugnação. Este é meu voto, senhor presidente. Ok. Estão abertos os debates, né? É uma situação um pouco que merece a atenção dos senhores aí, né? Um pouco diferenciada. Eu fiquei com uma dúvida em relação a uma questão meio... deixa eu ser talvez de forma... eu pergunto para o relator o seguinte, porque ele pede a nulidade da decisão da DRJ, ou porque você está dizendo que isso é matéria de mérito, na verdade, digamos assim, né, essa nulidade, como é que ele trata isso aí no recurso dele? Ele pede previamente, ou ele... Ele pede em mérito. Ele pede isso como mérito, como é que é isso? Ele pede no mérito? Ele diz que foi apreciado com fundamento legal equivocado. Mas ele pede no mérito, mas ele entende que isso é uma nulidade? Como é que ele se expressa no recurso voluntário, se você pudesse dizer? Eu preciso ler a peça, senhor presidente. Dá uma olhada, porque, na verdade, assim, pelo menos assim, independentemente de qualquer coisa, eu acho que isso é uma questão de nulidade, é uma preliminar de nulidade, porque a gente não está examinando propriamente a questão da... Embora ele possa ser tratado como... O contribuinte ele pode chamar do que ele quiser, né? Mas é uma questão preliminar, a nulidade ele fala-se da nulidade geralmente da autuação, e no caso está falando de nulidade da DRJ. E aí, não, no caso ele está alegando nulidade apenas da decisão. Da decisão, né? Da decisão. Estou dizendo assim, normalmente a gente trata as nulidades antes, né? E depois entra no mérito. E, quer dizer, o contribuinte pode chamar do que quiser, mas isso é uma questão de nulidade, né, da decisão. E aí eu acho que, prosperando essa linha, o ideal seria talvez nem abordar as outras nulidades, até porque você está adiantando posicionamentos em relação a certas questões, que já que você vai anular a decisão, vai retornar para lá, já vai estar consignado no teu voto como é que você está abordando outras questões de nulidade. Eu acho que isso não é recomendável, por exemplo. Entendo. Por exemplo, tem contribuinte fala uma série de nulidades, e aí, entre elas, tem a nulidade da DRJ. Ele pleiteia, né? Nulidade de lançamento, nulidade de decisão e tal. Aí, eu acho recomendável, já que você vai catar nulidade, só abordar aquela nulidade que você está catando e deixar isso depois para mais adiante, né? Eu acho ideal tirar aquele outro exame adicional de nulidades lá, já que você está propondo a nulidade da DRJ. Não digo as questões propriamente preliminares processuais, propriamente disso, tudo bem, que até porque tem que superar essa julgar a nulidade. Estou querendo uma questão mais de forma, tá, Ricardo? Eu acho ideal. Eu imaginei que por celeridade processual, por economia, fosse pertinente. Se a gente vai anular retornar para anular o julgamento,
quanto menos conteúdo decisório tiver, é uma situação meio parecida, de certa maneira, com a não ser que seja necessário superar aquelas questões para poder adentrar na anulação do julgamento, tá? É um pouco parecido com a resolução, assim, que, né, a gente acaba não decidindo, porque depois vai voltar a examinar. E também adianta, de certa maneira, o posicionamento do conselheiro e tal, e pode gerar réplicas e tréplicas já, então eu aconselharia a tirar essa parte, acho mais aconselhável, tá? Agora, de qualquer maneira, feita essa observação, assim, tem essa questão, o Martim pediu palavra, então todos entenderam a situação, né? Aparentemente, eu acho que é uma questão aí, tem que dar uma olhada nos autos, né? Tem que olhar o relatório fiscal e a decisão da DRJ. Realmente, se a autuação foi, eu estou abrindo aqui, mas só para circunstanciar, repetindo, né, em outras palavras que o Ricardo já bem explicou, que existe digamos assim, uma fundamentação legal própria para a autuação de omissão de rendimentos de fundos do exterior, que era 7.713 de 88, e existe uma autuação própria para depósitos bancários. Evidentemente, tem que haver uma compatibilidade nessa abordagem, tá? Então, aí o que o Ricardo detectou aparentemente, eu acho que o contribuinte citou, foi que realmente o julgamento tomou por base assim, uma compreensão errada da fundamentação legal dos autos. Então, eu passo a palavra de imediato para o Martim, para fazer suas considerações. Martim. Bom, eu olhando os autos aqui, do recurso voluntário, eu não encontro nenhum pedido do contribuinte em relação à nulidade da decisão, tá? Eu acredito que o Ricardo tenha dado isso de ofício. Ele faz outros pedidos de nulidade ali, que é na nulidade da utilização de uma prova, nulidade do usar o processo penal, mas eu olhei aqui até, eu falei, mas fiquei aqui uns 10 minutos olhando o recurso, eu não achei esse pedido. Para mim não tem problema nenhum dar de ofício isso, porque de fato, só acho que registrar, né, que é de ofício, para não ter nenhum tipo de problema no julgamento. E eu concordo, sim, que nesse ponto está visivelmente que o acordo da DRJ tratou de omissão de rendimentos de depósitos bancários, e a autuação foi por rendimento exterior, falta de pagamento de carnê-leão. Então, ela errou o voto na hora de botar no sistema, né, algo nesse sentido. Então, merece ser de ofício, ser declarada nula, porque a gente não tem como apreciar o recurso do contribuinte, que nenhuma dessas alegações foi apreciada pela DRJ, porque ela utilizou um voto de omissão de rendimentos de depósitos bancários. Então, eu concordo com esse encaminhamento, né, também faço ressalva do presidente de repente, ser um pouco mais sucinto e não entrar na parte de mérito de outras questões, né, desempenhamento de prova, por exemplo, né, isso acho que ficaria para a DRJ apreciar, até porque se a gente vai no lado do DRJ, é como se estivesse juntando isso antes do julgamento do DRJ, documentos, provas. Então, acho que cabe a DRJ analisar essa questão, e já que a gente está anulando o julgamento, estaria anulando o julgamento dela. Então, eu concordo com o encaminhamento do conselheiro Ricardo, portanto, acho que é de ofício e tentar ali se adentrar somente nesse tópico, é a minha sugestão. Nas folhas, doutor Martim, as folhas 432 do recurso, segundo parágrafo. Ora, não consta de qualquer fundamento legal diferença de tratamento punitivo entre eventual ausência de declaração de rendimentos. Não. Esse é um ponto que ele contrapõe rendimentos e... Não, perdão. Perdão, não é aqui. O Mário tá aí, não? Ele foi chutado? Teve um chute? Não, eu chutei o que estava travado, ele, desculpa. Aí eu examinei aqui, tá? Quer dizer, eu abri o auto-infração no corpo do auto-infração, não só no relatório fiscal, mas no próprio corpo do Safira, no sistema, não tem nenhuma menção, artigo 42, 9.430,
para mim está bem equivocado aqui. A DRJ fez enfim, não examinou a autuação, examinou outra coisa, que não leu o relatório fiscal, não leu adequadamente, nem sequer a página do sistema aqui está até na fundamentação legal aqui da autuação, não tem nem a citação do artigo 42 do nome 430, e são páginas aí da decisão. Eu acho que então, assim, de maneira geral, também reiterando as observações, né, do Martim, e talvez tirar algumas coisas que, para quando for julgado realmente, a gente, quem for julgar posteriormente, poder analisar, mas acho que tem que ser vista essa questão se for de ofício ou não, né? Acho que no dispositivo não colocaria de ofício, acho que colocaria, como a gente faz quando a gente faz na reconhecimento de decadência, a gente tem que dar uma pensada, mas na decadência a gente está declarando decadência e provimento. Aqui eu teria de pensar como é que seria essa situação. Mas primeiro tem que elucidar se for de ofício ou não, né? Aí eu peço aí para, talvez, e evidentemente alguém pode também discordar do encaminhamento, alguma colocação, pedir vistas, mas eu acho que é importante dar de repente quer pedir uma vista de mesa, Ricardo, para dar uma circunstanciada, se realmente for de ofício ou não, se ele pede a nulidade, ou se, ainda que ele não fale nulidade, ele pode talvez colocar de uma maneira que se entenda um pleito pela nulidade também, né? Uhum. Então, acho que ele teria de olhar o recurso voluntário com talvez mais calma. Não sei se alguém quer olhar, ou a gente pede uma vista de mesa e retorna depois. Como é que vocês estão aí? Alguém tem alguma colocação para fazer? Eu peço a vista de mesa, então, presidente. Eu prefiro também. Mas tirando esse ponto específico, como é que vocês estão sentindo o encaminhamento do relator? Eu acho que está bem encaminhado, com essas ressalvas de enxugar um pouquinho, né, esse encaminhamento, essa propositura de diligência. Tá. Então fica a vista de mesa, tá? Para o Mário, vista de mesa coletivo. Tá, Ricardo, você dá só uma rechecada nessa questão, o que está acontecendo em relação a esses pedidos, se o contribuinte, essa incompatibilidade entre depósitos bancários e a fundamentação de omissão, realmente ela foi articulada formalmente como uma nulidade, se não foi articulada formalmente, mas se pode se entender como um pleito de nulidade, ainda que não esteja, né, assim, articulado, ou se nem falou claramente e você reconheceu meio que de ofício mesmo, tá ok? Ok. Eu sempre estou falando com a vista de mesa, aí qualquer coisa, aí no início da tarde a gente retorna, acho que é uma coisa rápida, mas aí fica à vontade para você comunica a gente para a gente poder prosseguir com esse julgamento. Então, tá, de mesa esse processo, e aí eu passo a palavra, retorno, quer dizer, ficou 79 vista de mesa, e passo a palavra 80 com o Ricardo ainda, tá? Pois não. Oitenta, senhor Orlando Augusto Cunha Valongo. Um recurso voluntário, ainda é uma notificação de lançamento, que levantou um imposto suplementar de imposto de renda da pessoa física, devido à omissão de bens recebidos de pessoa jurídica, numa ação trabalhista. Do relatório do acórdão, eu destaco. Confrontando o valor dos rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica, declarados como o valor dos rendimentos informados pelas fontes pagadoras em DIF, houve a constatação da infração. O contribuinte apresentou solicitação de justificação de lançamento, SRL. Teve ciência do indeferimento, posteriormente o lançamento foi impugnado. Alega que não houve emissão de rendimentos tributáveis, que os valores tributários recebidos tiveram imposto de renda retido e depositado no juízo, conforme o processo trabalhista. Do julgamento. O julgamento realizado em 19 de maio de 2009, a sexta turma do julgamento decidiu por meio do acórdão 03-93 pela concomitância entre o processo administrativo e judicial. O Serviço de Controle e Acompanhamento Tributário, SECAT, esclarece que realmente há ação na esfera judicial, naquela época, referente a uma discussão de cunho trabalhista. E a SECAT esclarece ainda que não está em discussão na ação judicial questões de ordem tributária, simplesmente por não saber quais os critérios de imputação do imposto de renda de pessoa física e quais as partes entenderam que se devia fazer o depósito judicial revelia do juízo. Por esse motivo, a parte não sabia quais os critérios de apuração de imposto de renda de pessoa física e entenderam que deveriam fazer um depósito judicial a revelia do juízo e fizeram a ação.
na ação. Por esse motivo, a SECAT de Niterói solicitou por despacho a análise da manifestação do contribuinte. No acordo combatido, ele já manteve o crédito tributário exigido, omissão de rendimentos para ação trabalhista, que devia ser declarado em ajuste anual. E é um acordo que revisa um acordo anterior, revisa e substitui um de número já prolatado pela mesma turma. Vou destacar alguns trechos do voto do acordo. Analisando a documentação acostada aos autos, a pedido da SECAT, verifica-se que não existe concomitância entre o processo administrativo e judicial. A questão tributária... Ricardo travou. Vamos ver se ele destrava. Ele vai ter que retornar. Se alguém mandou uma mensagem, por favor, para ele. Cara, foi meramente insano. Já mandei a mensagem, Unir, vamos esperar. Ok, obrigado. Vamos aguardar o Ricardo retornar. Alguém chuta o... Olá, senhores, perdão. Os senhores viram qual foi a emenda do acordo combatido? Não, Ricardo, vai ter que voltar um pouco, porque, bom, para começar, você está sem imagem aí, e tem que retornar um pouco, porque caiu tem uns 2 minutos aí que caiu. Eu li o relatório do acordo, e eu li a emenda do acordo. Os senhores devem ver a partir de que ponto devo voltar. Tudo? Estou sendo ouvido? Eu acredito que sim, Ricardo, que não ficou gravado, não, que você gravou. Ok. Trata-se de recurso voluntário contra a notificação de lançamento suplementar, omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica em ação trabalhista. Do relatório do acordo. Confrontando o valor dos rendimentos tributários recebidos de pessoa jurídica, declarados com o valor dos rendimentos informados pelas fontes pagadoras, em DIF. Então, houve essa diferença e foi emitida a notificação. O contribuinte apresentou solicitação de notificação de lançamento. Aí, quando ele teve ciência de indeferimento, ele fez a impugnação do lançamento. E alega que não houve emissão de rendimentos tributários, que os valores tributáveis recebidos tiveram imposto de renda retido e depositado em juízo, conforme o processo trabalhista que vinha correndo. No julgamento, houve um julgamento realizado em 19 de maio de 2009, e a sexta turma decidiu por meio do Acórdão 30923 pela concomitância entre o processo administrativo e judicial. Por conta desse acórdão, o Serviço de Controle e Acompanhamento Tributário da Delegacia de Origem esclareceu que realmente havia uma ação na esfera judicial, mas ela é referente a uma discussão de cunho trabalhista. Mas, nessa ação de cunho trabalhista, não está em discussão na ação questões de ordem tributária. Por quê? Simplesmente não se sabe, por não saber quais os critérios de apuração do imposto de renda, as partes, que eram a coletiva, as partes entenderam que se deveria fazer o depósito judicial, a revelia do juízo. Por esse motivo, a SECAT solicitou por despacho a análise da administração do contribuinte, ou seja, retornou para a DRJ. Aí, novo acordo, um acordo combatido manteve o crédito tributário exigido, dizendo que as omissões de rendimento da ação trabalhista deviam ter sido oferecidas ao ajuste anual. E o acordo, ele revisou e substituiu aquele referido, 30923, proferido pela mesma turma. Vou destacar alguns trechos relevantes do voto do acordo, que, analisando a documentação acostada aos autos, a pedido da SECAT, verifica-se que não existe concomitância entre o processo administrativo e judicial, pois a questão tributária foi meramente incidental no processo judicial. Em consulta ao sistema DIRF da Secretaria da Receita, constata-se que as informações declaradas em DIF pela fonte pagadora não foram retificadas, permanecendo as mesmas que ensejam o lançamento. Ou seja,
que o contribuinte recebeu rendimentos tributáveis durante 2005 no montante de 129 mil. A partir disso, apresentou seu recurso. E o recorrente indica que o valor do imposto de renda foi depositado judicialmente e permaneceu à disposição da nona vara até sua quitação em 20 de janeiro de 2011, pelo valor total referente a todos os exequentes. Era uma ação coletiva trabalhista. Entende por demonstrado o cálculo individualizado efetuado pela reclamada na ação trabalhista, demonstrando o recolhimento do tributo atinente a seu entendimento advindo da mesma ação. Uma vez aduzindo a comprovação do pagamento do imposto com os devidos acréscimos legais, pede pelo cancelamento do auto. Passo ao voto. Por atender aos pressupostos, conheço do recurso. Preliminarmente, foram apresentadas novas provas. Devido a seu peso probatório no sentido de corroborar alegações do contribuinte já presentes em sua peça impugnatória, deve ser relativizado o instituto da preclusão previsto no processo administrativo. Foi juntado documento da arrecadação de receitas federais, comprovado por extrato de consulta, recolhido em janeiro de 2015, data posterior à aprovação do acórdão de piso combatido. Foram juntados também quadros demonstrativos dos cálculos extraídos da ação judicial. Quanto ao mérito, verifique-se que a questão fulcral do presente feito envolve, então, efetivo pagamento suficiente do imposto de renda da pessoa jurídica, pela pessoa jurídica. Devem, então, ser apreciados os seguintes documentos acostados ao presente processo. Determinação judicial trabalhista para apresentação de informações atinentes por cada reclamante. Quadro demonstrativo dos cálculos dos reclamantes com valor considerado. Quadro demonstrativo dos cálculos dos reclamantes com valor do imposto de renda relativo retido. Extrato de ação judicial, decisão judicial em ação trabalhista, despacho do Serviço de Cálculo da Procuradoria da Fazenda. Com a hora comprovação do recolhimento do imposto de renda retido devido pela pessoa jurídica, pagadora dos rendimentos reclamados em ação trabalhista, em relação a todos os reclamantes em conjunto, através do DARF anexado em sede de recurso, entende-se por recolhido, entende-se por existir recolhimento de tributo. Eu não digo existir recolhimento do tributo, mas existir recolhimento de tributo, concernente à hora recorrente, possivelmente no valor de 22.254, mas pode ser questionado sua suficiência ou não. Assim, diante da constatação de efetivo recolhimento de imposto de renda retido na fonte relativo ao rendimento do notificado, comparado com o tributo suplementar levantado pela notificação de lançamento, e diante do valor de rendimentos informados pela fonte pagadora no comprovante de rendimentos pagos de retenção de imposto de renda, que o comprovante condizente com o extrato de consulta da declaração de imposto de renda retido na fonte, e que este último não sofreu retificação, conforme informado pelo Serviço de Controle e Complemento Tributário da DRF em Niterói, os autos devem, então, retornar à delegacia de jurisdição para novo cálculo de apuração do imposto eventualmente devido, ora considerando também o valor do RBF já recolhido. Meu voto é suposto, voto por dar provimento parcial ao recurso para recálculo do imposto de renda da pessoa física, considerando o recolhimento do imposto de renda retido na fonte. Ok, está aberto aí os debates. Dúvidas? Ricardo, posso, presidente? Claro. Eu fiquei com uma dúvida aqui, porque o lançamento é de 2005, não é isso? Sim. E esse DARF que está apresentado, ele consta como período de apuração... Não, é 2004, exercício 2005. Ah, sim, e o DARF é 2003. É porque o depósito de ação judicial vinha lá de trás. E a ação trabalhista, ela começou em 2003, permaneceu e foi paga em partes, e uma parcela foi paga em 2004. E o depósito, e a Justiça determinou o pagamento retido na fonte apenas no fim, 2005. Ela determinou Desculpa, não... A ação começou em 2003, sim, houve pagamentos em anos calendários diversos, 3, 4, e a Justiça determinou apenas a liquidação do imposto de renda retido na fonte em 2005. Mas o DARF, o recolhimento foi 27/9/2003. Então. O recolhimento não, desculpa, o período de apuração, né? É o início da ação trabalhista. Isso, foi declarado em 2003, né? E o pagamento foi em 2011. O início da ação trabalhista
ela ocorre em 2003, os pagamentos foram efetuados em 2003 e 2004, e só posteriormente houve a determinação judicial de recolhimento e retiro na fonte. Eu estou com essa dificuldade de linkar esse pagamento com... Você acha que está tranquilo aí? Está bem evidenciado? O pagamento ele é linkado através da ação judicial, pelo número da ação judicial. Eu fiquei na dúvida aqui no encaminhamento também, sabe que você colocou provimento parcial para recálculo do imposto considerando o recolhimento de IRPF. Não seria para acolher o abatimento do IRPF recolhido? Porque é o seguinte, certo. É que, na verdade, não se sabe, mas eu entendo que o fim é o mesmo, né? Mas, claro, a conclusão ela deve ser redigida na forma mais clara possível. Não há problema nenhum em ser alterado. Mas o efeito é o mesmo. Qual a sua sugestão, Mário? Seria acolher o valor de 22 mil, acho até deixar mais claro, acolher o valor recolhido, porque o DARF ele é de 4 milhões. Então a gente vai lá, acolher o valor de 22 mil, né, que seria o valor principal, correspondente ao contribuinte, né? Alguma coisa nesse sentido. Provimento parcial, um recurso para que seja considerado no lançamento o valor de imposto de renda na fonte recolhido de 22.254,24. No cálculo. Porque eu estou achando isso difícil, porque foi 2004 que seria a hipótese e o recolhimento foi em 2003. Não, o recolhimento não foi em 2003. Não, o recolhimento foi em 2011, mas ele aponta como fato gerador 2003. Porque é o início da ação fiscal, na ação judicial. E isso foi determinado e preenchido por funcionários do judiciário. Sabemos o que acontece. Porque o período de apuração que está 27. Por isso que eu estou dizendo assim, para a gente ser mais incisivo, então, vou lá, bater do lançamento aí. Lá no original, porque tá difícil para poder a pessoa linkar. Aí que tá. Se for descontado o valor direto 22, podem descontar o valor 22 todo de 2004. Por isso que eu falo para recálculo do imposto de renda, considerando recolhimento. Porque existe recebimento em anos diferentes. Então, não é todos os 22 mil desse ano. 22 mil são dos recebimentos dos anos diferentes. Por isso que eu coloco, considerando o recolhimento do imposto de renda retido na fonte, e recomendo, no parágrafo 13, mas esses consideração de toda a ação. O 22 mil corresponde ao valor total do lançamento, do principal? Valor total do recebimento. Não do recebimento do ano. É o valor total do recebimento. Ele não recebe só naquele ano. Então, eu acho que não deve fazer para esse auto de infração o cálculo simplesmente falando acolha-se o valor. Eu acho que deve ser recálculo considerando o recolhimento e apreciando, como eu disse no parágrafo 13, toda a documentação judicial. Eu estou tentando ver aqui a notificação. A notificação é de 24.113, né? Agora eu achei aqui. Então seria abater desses 24, os 22? Não, seria abater da parte recebida em 2004 e calculado o devido, os 22. Quer pedir vista não, Mário, de repente, assim? Pode ser, porque o que eu estou vendo aqui é o seguinte, para mim, se teve, vamos chamar de retenção na fonte, aí ela já não precisa, esse valor de 22 mil, ele não estaria mais vinculado efetivamente a esse pagamento, seria um crédito que ele teria para bater
do total de lançamentos dentro do período, né? Do total de débito dentro do período. O que acontece nesse caso, essas decisões judiciais, às vezes eles recebem uma parte toda sem retenção, digamos assim, recebem duas partes, 2 anos calendários, cada ano calendário recebe uma coisa. E aí, num ano calendário, eles não conseguem processar lá o imposto na fonte que é para reter naquele ano. Então, eles cobram tudo no outro ano, todo imposto na fonte no ano seguinte, aí o cara recebe menos, entendeu? Então, assim, o imposto na fonte, ele não necessariamente ele fica proporcional àquele valor que está sendo pago por conta da questão lá deles, né, dessas decisões da retaguarda lá do judiciário. Então, não tem direitinho, entende o que eu quero dizer? O imposto na fonte é daquele recebimento, não, pode ser daquele e mais daquele. Isso aí eu acho que tem que... Sim, mas o que eu estou dizendo é o seguinte, depois disso, ele vira imposto de renda. Né? Então, assim, se a gente vai considerar 22 mil, em qual ano? Né? O que está declarado no DARF período de apuração 2003. Né? O lançamento é 2004. E o Ricardo está dizendo que refere a pagamentos de 2004 e 2005. Então, exercício, né? Exercício, desculpa. Então, a gente vai considerar esses 22 mil em qual exercício? Eu também estou sentindo, Ricardo, a gente tem que especificar um pouco melhor isso aí para... Mas aí é que está. É por isso que eu falo que, como houve recebimento em 2 anos, deve ser recalculado o imposto de renda considerando o recolhimento. E, face aos documentos juntados pelo judiciário, os documentos que eu considerei com preclusão relativizada, é que se pode calcular. Então, isso tem que ser considerado pelo setor que será feito o recálculo. Parágrafo 11. Foi juntado determinação judicial trabalhista, quadro demonstrativo dos cálculos dos reclamantes, quadro demonstrativo dos cálculos dos reclamantes com retido na fonte, decisão judicial, despacho do serviço. Lá é que vão dizer. Eu não sei, eu estou achando que está um pouco assim, sem liquidez essa decisão, talvez. Não sei se seria o caso de baixar em diligência, se fosse o caso, para que a fiscalização apreciasse esses documentos e tendo em vista essa juntada que você está considerando apta, né, até porque é uma questão de processo judicial, eles se pronunciassem se seria esse documento, para começar, o contribuinte entregou só agora, né, o que você está colocando. Então, se eles considerassem esses documentos aptos para fazer ao abatimento, né, alguma coisa do gênero, mas do jeito que está, eu estou achando sem liquidez a decisão e pode gerar confusão lá. Tá? Enfim, o Leonan queria falar aí. Por favor, Leonan. Era exatamente isso que eu estava com a mão levantada há algum tempo aqui, era exatamente isso que eu ia propor, inclusive para a unidade de origem fazer análise das declarações, porque não teve retificações em algumas, né? Fazer análise das declarações, fazer análise desses pagamentos, fazer análise de tudo e numa diligência vir uma resposta mais positiva para você dar uma decisão mais líquida, mais direcionada, Ricardo. O que você acha, Ricardo? Você acha... Complementando, só antes de Ricardo, só complementando, até no parágrafo anterior, você está falando assim, os autos devem retornar à delegacia para novo cálculo. Até achei que você estava propondo diligência, mas aí na hora que eu vi a conclusão, você já está dando provimento. Então, você mesmo estava encaminhando para retornar, né, eu estava entendendo que seria uma diligência. E aí a gente coloca, para que seja considerado o valor de 22.254, né? E aí eles refazem esse cálculo lá para ver o que sobra. Eu acho que a ideia é interessante. Eu acho que reapreciaria essa documentação nova que foi juntada pelo contribuinte, e aí você dá uma ênfase, em especial, o valor de imposto na fonte e tal, 22 mil. Pode ser, Ricardo? Eu acho que ficaria melhor, assim, porque tá uma situação inteligente. Então, tá assim, ele apresenta documentação nova que tem imposto na fonte, então vocês considerem. Não, acho que a gente tem que ter um grau um pouco maior de liquidez aí para a gente poder, até para a gente poder se decidir, de repente, a gente nem sabe qual é o resultado dos seus direitos, né? E, inclusive, eles podem até checar como o documento está sendo apresentado só agora, por mais que seja, em tese, confiável, e eu acho que é uma documentação com vários documentos, que implica recálculo e tal, acho que seria aconselhável, talvez, uma resolução. Então, você concorda, Ricardo, em talvez alterar esse posicionamento? Ok, sem problema nenhum. Aí você elabora aí, na verdade, assim, em resumo, né, a gente só, como a gente tem que prosseguir um julgamento, ficaria a resolução para apreciação desses documentos, aí você vai dizer quais são esses documentos, em que páginas estão, e coloca em especial a retenção da fonte, e sendo o caso, fazer o recálculo da exação, aí, fazer uma informação fiscal,
Você vai verificar se esses documentos estão aptos para pedir para a unidade de origem, verificando que esses documentos são aptos, de repente eles até já fazerem, talvez, o recálculo que seria, né, ao ver deles. Tá? Eu acho que seria legal. Enfim, tá, então, tendo em vista esse posicionamento do relator, acho que todos estão prontos para votar. Então, vamos lá, Mário. Acompanhe o voto, a proposta de resolução. Isso. Martim. Também acompanho. Também acompanho a diligência. Caio. Acompanho. Leonan. Acompanho. Juliano. Acompanho a diligência, presidente. Eu também acompanho, então vai ser passado os processos para realmente serem apreciados pela unidade de origem, esses documentos novos, e poder chegar a uma conclusão sobre esse imposto de renda na fonte, o impacto desse imposto de renda na fonte no lançamento. Esse ficou 80, depois o formato final a gente vai acertar com os detalhes, mas o caminhamento já está dado. Então eu passo a palavra novamente para o Ricardo, 81. Ok, Ricardo? Presidente, chegou, acho que o horário... não, verdade, intervalo, né? Bem lembrado. Sempre fica alguém aí lembrando aí do intervalo, tá? Porque às vezes a gente se passa aqui. Vamos dar uma pausa na gravação agora. Terminamos o item 80, que foi uma resolução, e retornaremos em breve. Pausar, já nem... Gravação interrompida, presidente.